acerca desse importantíssimo tema que é a reencarnação. Nós temos milhões de brasileiros de norte a sul que professam a religião espírita kardecista. E é princípio nosso, aliás, está na Constituição, que se respeite todas as religiões. E se nós estamos aqui e nos propomos a discutir um tema como esse, nós escolhemos a dedo os convidados para que você aí do outro lado, além de participar, possa chegar ao fim desse programa com uma ideia, com uma noção bem exata acerca desse importantíssimo assunto chamado reencarnação. E os nossos convidados estão aqui conosco. Aqui, à minha direita, o doutor Sidney Carvalho. Ele é advogado espírita, kardecista, ele é orador, escritor, apresentador de rádio e de televisão. Doutor Sidney, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Hora Brasil. Muito boa noite, pastor. Uma alegria estar aqui e espero poder colaborar com os nossos telespectadores. Muito bem. Aqui à minha esquerda, o meu amigo pastor Walter Brunelli. Ele é professor de teologia, ele escreve e produz a revista Semeando a Palavra para a Escola Bíblica Dominical. Inclusive, vou até já, aqui se puder, a nossa câmera dar um closezinho aqui. Pode? Isso, aqui a revista Semeando a Palavra da Escola Dominical. O pastor Walter Brunelli, ele pertence à denominação das Assembleias de Deus. E ele também foi presidente e é vice-presidente atualmente da Academia Paulista Evangélica de Letras, sendo autor de vários livros. Pastor Walter Brunelli, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Hora Brasil, né? Já é hora, né? Passou de meia-noite, é hora. É hora de começar, mas acho que você gosta disso, pastor Didini, porque já participei junto do irmão de um programa no passado, a essa mesma hora, numa outra emissora, né? E parece que está mesmo na sua veia, no seu sangue, esse tipo de programa, essa hora. Porque tem muita gente acordada e muita gente que está até com sono, mas quando lhe vê assim, já quer ficar acordado só para assistir o seu programa. É um prazer estar aqui de novo e com esses nobres convidados. Esperamos ter momentos agradáveis aqui, trocando ideias, não obstante as diferenças de opiniões. Muito bem, um tema pujante, né, pastor? Eu acho. Mas é bom porque provoca o raciocínio de todo mundo, né? Exatamente. Como eu disse, provoca a reflexão. E para isso também, ninguém melhor do que o nosso querido amigo, professor doutor Paulo Romero. Ele é professor em Ciências da Religião da Universidade Mackenzie, pastor da Igreja Cristã da Trindade e um dos teólogos mais respeitados do nosso país. Pastor Paulo Romero, é um prazer ter o senhor aqui no programa Hora Brasil. O prazer é meu, pastor Ronaldo Didini, de revê-lo e de estar juntos novamente no programa com convidados tão especiais, Dr. Sidney, pastor Walter Brunelli e o Mahesh também. Espero que o debate seja edificante. Com certeza o será, porque o objetivo do Hora Brasil é nós redescobrirmos o nosso país. Nós estamos vivendo fases importantíssimas. Vocês já olharam, já analisaram, já tiveram curiosidade de perguntar o último relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? As coisas estão mudando no Brasil. Mas nós não queremos apenas mudanças estatísticas. As mudanças em uma nação como a nossa tem que acontecer aqui dentro. E o Hora Brasil se propõe a isso, a ser um momento de reflexão, dando oportunidade a todos que manifestem as suas opiniões. Para isso também quero convidar aqui conosco a participação, mais uma vez, do nosso amigo, que também é o Maheshwara Chaitanya Das. Vou repetir, Maheshwara Chaitanya Das, né? Ele é sacerdote Hare Krishna do hinduísmo monoteísta. É um dos diretores da Fundação Bhaktivedanta, que é a fundação que administra os bens do Hare Krishna. Também é um prazer tê-lo aqui, Maheshwara. Eu vou ter que... A minha língua vai dobrar aqui várias vezes. Mas mandou bem, foi bem. Também é um prazer, uma alegria estar aqui essa noite, poder compartilhar, né, esse conhecimento, sabe, sobre esse tema com todos que estão aqui. Muito bem. Seja bem-vindo. Bom, então está lançado aí o tema reencarnação.
E nós temos agora pessoas nas ruas de São Paulo que se propuseram a falar um pouco sobre o tema. O que as pessoas querem saber? Qual a opinião que elas têm acerca da reencarnação? Vamos lá. Eu não acredito em reencarnação, porque eu nunca passei por esse teste, assim, mas, a minha opinião, eu não acredito. Eu acredito, porque eu creio que nós estamos aqui com alguma missão. Por isso que a gente tem que ser mais humilde com as pessoas, fazer o bem para as pessoas, para a gente, quando voltar, bem melhor do que essa vida. Sim, eu acredito, porque eu tenho sempre a sensação de que quando eu cruzo com uma pessoa na rua, de que eu a conheço. Então eu acredito que realmente eu já a vi em outras vidas. Então, para mim, esse efeito que eu sinto é porque eu acredito sim, que teve outras vidas e a gente cruza porque há uma história, tem um sentido. Eu acredito em reencarnação, eu acho que faz parte do nosso dia a dia, eu acho que não é uma coincidência e eu acredito sim. Bom, pelo menos na enquete do nosso programa, a maioria das pessoas acredita na reencarnação. Deixa eu perguntar ao Dr. Sidney Carvalho, o senhor que é um espírita kardecista e militante e tem muita experiência nessa área, na visão espírita kardecista, qual é o conceito de reencarnação, doutor? Bom, querido amigo Didini, na visão espírita kardecista, a reencarnação é a doutrina da esperança. É a doutrina que nos garante a certeza de que todos nós vamos chegar lá. Dá a oportunidade a que o espírito criado simples e ignorante por Deus, que nós entendemos que todos são criados da mesma forma, simples e ignorantes, tenha oportunidades de ir burilando, vamos dizer assim, de liberando aquela luz interior, aquela força interior que é o Deus interno em cada um de nós, através de várias experiências. Ora homem, ora mulher, ora rico, ora pobre, ora branco, ora negro, ora em um planeta, ora em outro, né? Como disse o Cristo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E a reencarnação vai dando a oportunidade para que o espírito, paulatinamente, vá liberando essa consciência cósmica, que nós entendemos que já somos criados com ela. E que o grande trabalho da reencarnação é esse burilamento paulatino, através das experiências. As experiências não muito bem sucedidas se tornam lições, em que numa próxima oportunidade a pessoa vai se modificando e vamos caminhando até o momento em que possamos alcançar assim um patamar que nós espíritas chamamos de um espírito superior, onde aí já não há mais a necessidade da reencarnação e passamos a ser auxiliares de Deus, universo afora, ajudando aqueles que vêm no caminho, né? Allan Kardec ele tem um ensinamento muito bonito no livro chamado Obras Póstumas, que o título é A Estrada da Vida. E ele diz que a nossa caminhada pelo universo é como se fosse um viajor, que de repente topasse com uma floresta cheia de perigos, cheia de dificuldades, com muitas dificuldades mesmo, mas ele tem que atravessar aquela floresta. E ele entra na floresta, e ele cai, e ele sofre, ele se machuca, ele se cansa, mas como nós somos poderosos, né? O reino de Deus está dentro de nós, somos deuses, ele atravessa a floresta. E aí vem um pedaço de estrada, onde ele vai retemperar as suas forças, curar as feridas, planejar a continuidade, porque vem uma segunda floresta, onde ele vai ter os mesmos perigos, as mesmas dificuldades, porém ele já está mais experiente, ele já tem a experiência da primeira floresta. Então ele atravessa essa segunda floresta com um pouquinho menos de dificuldade. Depois vem novamente mais um pedaço de estrada, novamente ele retempera as forças, cura as feridas, faz planejamentos para uma terceira, uma quarta e vai. Até que o dia ele chega no alto do monte, segundo, bem resumidamente, né? E aí no alto do monte ele olha e vê todas as florestas que ele atravessou. E ele percebe que muitos estão começando lá nas primeiras florestas. Aí o Allan Kardec fala de uma forma figurada, é claro, um velho se aproxima e diz, olha meu filho, você venceu, você conseguiu. Cada uma dessas florestas foi uma encarnação em que você foi se aperfeiçoando. E você chegou ao cume da evolução. Ficar aqui não teria sentido. Volta lá e vai ajudar aqueles que estão começando, que aí seria a figura dos anjos guardiães,
dos espíritos protetores. Então essa seria mais ou menos, para a gente começar, né? Para dar uma começar. esquentadinha nas Pra dar uma baterias, esquentadinha. a visão que a gente tem da reencarnação. Pastor Walter Brunelli, esquentou a bateria, agora é consigo. Então vamos lá. Concorda, discorda? Nem por isso? Não, Já claro. atravessou suas florestas? Como é que está a situação? Atravessamos muitas florestas, mas uma perspectiva diferente da que foi pronunciada, evidentemente, pelo Sidney. Gostei muito de conhecer Sidney, tomar um café com você, bater papo também, mesma coisa com o Mahacho. Marrechuara, eu vou aprender seu nome. Marrechuara. Mas já estou ficando craque. Não, a gente aprende. Até o fim do programa eu vou acertar o seu nome. Mas, não obstante essa simpatia toda, nós realmente divergimos na forma de encarar esse assunto, porque nós, como evangélicos, né, partimos do que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. E ela é taxativa. Eu gostaria de ler um texto bíblico que está em Hebreus 9, 27, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, toda essa explicação romanceada, né, por Allan Kardec, das florestas, realmente é bonita essa metáfora, né? Ela ajuda, evidentemente, a defender, argumentar a ideia de que a pessoa vem, morre, volta, morre, e assim sucessivamente, até atingir o seu estado de luz ou de perfeição. Essa ideia não encontra respaldo nas escrituras sagradas, né? A partir do texto que eu acabei de ler, o homem tem apenas uma vida, e essa vida, ela inicia no instante da gestação, e aqui o homem tem a oportunidade de acertar ou de errar. O homem não erra, ele não é culpado ou condenado pelo fato de errar, mas ele erra porque já está nele o erro. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia parte desse pressuposto. Deus encerrou a todos debaixo do pecado, a fim de usar de misericórdia para com todos. Portanto, o plano de Deus é esse. O homem pecou, está escrito em Isaías 59, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, é como se fosse um largo rio que separasse de uma margem Deus, na outra o homem. Mas Deus providenciou um meio de salvação para o homem. Jesus Cristo veio como essa ponte, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma de se alcançar a salvação a não ser na pessoa de Jesus. E o que está destinado, assim que a pessoa morre, é o juízo, ou na presença de Deus, ou num estado de separação eterna de Deus. É esse o assunto que a Escritura trata, e é nessa linha que nós vamos caminhar até o final do programa, porque nós partimos do que a Bíblia tem a declarar sobre esse assunto. Muito bem, então nós estamos aqui chegando pelo menos a uma reflexão inicial. Pela parte do kardecismo, há uma evolução. O espírito tem que evoluir, como ele usou como metáfora, né, até chegar em cima de um monte, onde ali serão, como a própria Bíblia diz, semideuses, né? Bom, ou deuses menores, afinal de contas, diz a palavra, e nesse ponto acredito que sois deuses, né? Há uma discussão teológica muito grande em torno dessa expressão. Nós podemos, durante o nosso programa também, comentar esse caso, mas nós sabemos que aqui há uma evolução do espírito. Aqui, segundo o nosso querido pastor Walter Brunelli, não, é como se fosse um abismo que separava o homem de Deus. E o homem tem que construir esse abismo, fazer com que essa distância deixe de existir através de Jesus Cristo, porque essa é a base que a Escritura sustenta. Então, nós já temos essas primeiras reflexões no nosso programa. E agora eu vou ouvir agora eu vou acertar, quer ver? Marrechuara Tacheitanya Das, viu? Agora que é o nosso sacerdote Hare Krishna do hinduísmo monoteísta, o que ele tem a dizer em relação ao espírito que evolui, a essa questão de que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A sua participação.
eu venho de uma tradição muito antiga, anterior ao cristianismo, e as nossas escrituras são diferentes, né? Nós não nos baseamos na Bíblia. Então eu trouxe aqui, por exemplo, a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é um livro, quer dizer, é um volume de um grande livro chamado Mahabharata, que é o maior livro de poemas da humanidade. E nesse capítulozinho, Krishna, ele começa a ensinar Arjuna, seu discípulo, sobre a espiritualidade, sobre as verdades, né? E Krishna, ele vai diretamente e para nós, Deus é Krishna, né? Krishna encarnou na Terra, veio como ser humano e veio ensinar. E Krishna, ele fala assim: assim como neste corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro corpo. Uma pessoa ponderada não fica confusa com esta mudança. E seguindo, ele fala: para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir, nem passará a existir. Ela não é nascida, é eterna, sempre existente, primordial. Ela não morre quando o corpo morre. E aí, continuando, ele conclui e diz: assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. Então, nas nossas escrituras é taxativo. Krishna, que para nós é Deus, ele fala diretamente: olha, a reencarnação ela existe. Então, nós não temos dentro da nossa escritura essa problemática. Olha, ficou mal entendido, talvez possa ser interpretado assim ou interpretado assado. É simplesmente direto. Bem direto. Bem direto. Por sinal, né? Pastor, poderia fazer só uma partezinha? Então, um momentinho, eu já volto com o senhor. Deixa, antes eu dar o telefone para a nossa participação. O telefone está aí ao pé do seu televisor, 011-3612-5022. 011-3612-5022. E o e-mail, se você quiser participar, daqui a pouco nós conferimos aqui, orabrasil@email.com. orabrasil@email.com. Vocês podem ligar à vontade, que a sua participação vai ser lida. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nós vamos encaminhar os nossos convidados. Antes de eu abrir o debate em si, eu tenho que ouvir as considerações iniciais do nosso querido pastor Paulo Romero. Pastor Paulo Romero, o nosso amigo Dr. Sidney Carvalho, ele frisou uma palavra que eu creio que também está bem direta no cristianismo. Ele disse que a reencarnação é a doutrina da esperança. E nós sabemos que o cristianismo, a fé em Cristo também, ela é baseada numa esperança de uma vida futura. Não haveria, nesse caso, talvez uma confusão entre a reencarnação, a ressurreição, porque são temas parecidos, mas nós temos aprendido que são bem diferentes. E além das suas considerações finais, eu gostaria que o senhor falasse dessa doutrina da esperança, tão bem colocada pelo Dr. Sidney Carvalho. Bem, nas minhas palavras introdutórias, eu acho que seria muito bom definir primeiro o que é reencarnação. Porque a reencarnação é voltar à carne novamente. A Bíblia fala de encarnação quando se trata do milagre do nascimento de Jesus. O verbo, a palavra se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Bom, nós estamos com um probleminha no microfone do senhor. Tivemos aqui um problema técnico. Nós sabemos que o programa, quando é ao vivo, acontece esse tipo de problema. Eu peço desculpa ao senhor, doutor Paulo Romero. Sua explicação estava realmente muito interessante. Dizia o doutor Paulo Romero o seguinte, que há uma diferença entre reencarnação e encarnação. A encarnação, a Bíblia cita o próprio exemplo, quando Deus veio a esse mundo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele estava começando a desenvolver esse tema, como nós tivemos um problema no microfone dele. Nossos técnicos já estão a postos e eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui no ar, será que nós estamos a postos aí com esse telespectador? Eu vou ouvir um telespectador enquanto preparamos ali o microfone. Improvisou? Já está pronto aí, não? Já está pronto, não? Ainda não? Já está pronto. Então, veja,
Tá pronto, sim. Pronto. Então vamos novamente, né? Isso é tropa de choque. Exatamente. Aqui é assim. Então, O vamos meu lá. microfone está diferente. Isso. Voltando então, eu acho que seria importante definir a reencarnação, voltar novamente à carne. Não é a mesma coisa que encarnação. Quando a Bíblia fala de encarnação, um dos exemplos mais importantes, ou o exemplo importante, é o de Deus se fazendo homem, se fazendo carne na pessoa de Jesus Cristo. Agora, a reencarnação, ela é uma doutrina, é um dos pilares do espiritismo ou do kardecismo. Os outros pilares nós podemos mencionar: a comunicação com os mortos e a salvação pela prática das boas obras. No túmulo de Allan Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, esta é a lei. Para que serve? O senhor podia repetir, por favor? No túmulo de Allan Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. E é muito importante também definir o que é a reencarnação do ponto de vista do kardecismo. E como Kardec é a autoridade máxima, então vou ler duas definições dele sobre a reencarnação. Ele diz que é pluralidade de existências. E só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo os seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Isso está no Livro dos Espíritos. Uma outra definição é expiação e progresso contínuo até a perfeição. O objetivo da reencarnação é, pois, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Então, para que serve a doutrina da reencarnação? Se a reencarnação existe, se ela é um fenômeno espiritual, e isso acontece, então ela serve como sistema de purificação de pecados. E aí ela vai entrar em choque tremendo com a doutrina da expiação, a doutrina da salvação em Cristo. Né? Porque a Bíblia é muito clara em demonstrar que não existe nenhum meio de haver purificação de pecados, de ser humano ser purificado dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Jesus. Esse está, por exemplo, na carta de João, no primeiro capítulo de Apocalipse e assim por diante. Então não tem como você conciliar a doutrina da reencarnação com a morte de Jesus na cruz. Se a reencarnação existe, o que Jesus estava fazendo na cruz? Estava se divertindo? Eu não creio. Agora, a questão da esperança, Pedro fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nós temos uma esperança viva, uma viva esperança. Paulo também fala sobre isso. Cristo em vós é a esperança da glória. E outra palavra de Paulo aos Romanos é que a esperança não traz confusão. Isso que eu acho interessante. A esperança nos alinha com os ensinos que o Espírito Santo inspirou aos apóstolos e os profetas escreverem. E é dele que os profetas dão testemunho de Cristo. Eles não deram testemunho de nenhuma outra pessoa, a não ser de Jesus. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Doutor, à vontade. Bom, na verdade, uma coisa que eu queria deixar bem clara é o seguinte: não haverá condição da gente discutir a fé dos pastores com a minha crença espírita e a crença do Mahesh. O que eu posso fazer aqui não é convencer o pastor Paulo e nem o pastor Walter de que a reencarnação existe, mas colocar o meu ponto de vista, porque para mim é bem claro. Permita-me um parente, justamente isso. Quando nós estamos no âmbito da fé, né, se nós sentarmos aqui e ficarmos discutindo, por exemplo, você bota um pastor, bota um padre, você bota um rabino. Eu discutia a madrugada inteira. Não vai chegar nunca. De manhã, o rabino vai ser rabino, o pastor vai ser pastor, o padre vai ser padre. Claro. A discussão da teologia, muitas vezes estamos aqui com dois teólogos, a discussão da teologia é algo que realmente nos deixa... desculpe que tem uma coisinha no meu ouvido aqui que eles botam, que é terrível. Estou aqui fazendo raciocínio e vi uma mosquinha aqui no meu ouvido. Deixa eu tirar aqui porque, entendeu? Me atrapalha demais. Então, quando nós estamos na questão, tem que voltar aqui o disco agora. Como nós estamos discutindo a fé, ela tem degraus. O degrau 1, o degrau 2, o degrau 3, ela vai subindo degraus. Cada degrau que a gente sobe, a gente encontra um conceito. Nesse caso aqui, isso que eu queria deixar vocês à vontade,
esse é um conceito que realmente traz muita discussão. O que eu quero aqui é respeitar a fé de cada um de vós, respeitar a fé do nosso telespectador, mas discutir o conceito. E eu creio que esse é o objetivo do senhor, do pastor Paulo Romero e de todos nós. Então vamos discutir os conceitos. Então, porque, na verdade, essa discussão é apaixonante mesmo, né? O que o pastor Walter falou é fantástico. O que o pastor Paulo falou também, eu concordo plenamente com várias coisas. Só que aí que está, aí entra a interpretação, né? A minha interpretação é diferente. O homem só morre uma vez, eu também acho. Acho que você tem toda a razão. Mas o espírito não morre nunca. O espírito é imortal. O que morre é a personalidade. O pecado morre, o pecador morre com o pecado. Eu sou pecador. O dia que eu não sou mais pecador, morreu o pecador. E eu não sou mais pecador. A personalidade humana, o homem, Sidney Carvalho, morre. O que não morre é o espírito, que nessa encarnação tem o nome de Sidney Carvalho. Então, acho que está perfeita a escritura, a passagem do Paulo. O homem só é dado morrer uma vez. E depois que ele morre, vem o juízo. Esse juízo, nós, espíritas kardecistas, entendemos que é aquela, vamos dizer assim, a consciência que o ser tem, depois que ele chega no mundo dos espíritos, daquilo que ele fez naquela encarnação. Então não é um juízo final, mas um juízo que se repete a cada final de existência. É como se a nossa consciência, o Deus em nós, repassasse, inclusive muitos falam disso, até independentemente da questão religiosa, em experiências de quase morte, que naquele momento da morte o camarada tem um filminho de toda a existência, dos fatos principais que passaram. Muitos cientistas falam disso, tal, e dentro do espiritismo a gente sabe que existe mesmo, inclusive de trás para frente, porque aí você vê o efeito e depois a causa. Então é um juízo. Então concordo plenamente com isso. A outra coisa que o Paulo falou, desculpe, já mudando um pouquinho, a reencarnação não é um fenômeno, é uma lei divina para nós. É a lei que garante que todos os seres um dia serão felizes, que todos nós chegaremos lá, né? E o fato de Jesus na cruz foi o grande, para nós kardecistas, cristianismo sem cruz não haveria. A grande lição de Jesus, porque todos nós na Terra carregamos uma cruz. Vocês percebem que nós somos uma cruz? Quando você nasce, você já ganha uma cruz. O ser humano é uma cruz, a cruz viva. E para nós que estudamos a espiritualidade, a cruz é o símbolo da redenção pela vida na carne. Pastor Walter Brunelli, quer fazer um comentário, por favor? Eu gostaria de sublinhar o seguinte: a reencarnação, ela tem a sua própria escritura. Allan Kardec, na verdade, ele não criou essa doutrina, ele é antiquíssimo. Só um parênteses, vocês podem interagir entre vocês, hein? Pode ficar à vontade, pode falar, podem, entre vocês, algum ponto que acha que pode esclarecer melhor o telespectador, fiquem à vontade, não precisa esperar minha intervenção em si. Obrigado, pastor Didini. Mas respondendo então ao Sidney, né, e aos telespectadores dentro dessa explicação que ele acabou de dar, essa doutrina é antiga, né, mais antiga até do que a exposição feita pelos espíritas, já é feita na mesma linha pelos hinduístas, isso não é novidade. A Bíblia já fala desse assunto, não como defendendo, mas condenando. A Bíblia reprova. A única coisa é que, você mesmo disse, se nós passarmos a noite aqui para discutir o assunto, você vai continuar espírita, ainda que eu queria que você mudasse a sua forma de pensar, mas tudo bem, a gente ainda vai conversar mais sobre isso. A recíproca é válida. Não estou dizendo? Estou dizendo. Olha aí, dizendo. Não, mas essa discussão... A vovó já dizia, né? Religião não se discute. Mas na verdade eu respeito realmente as religiões, e o verdadeiro evangélico respeita as religiões, ainda que ele seja firme em apresentar o que a Bíblia tem a dizer sobre quem o homem é, de onde ele veio e para onde ele vai. Nesse sentido, ela é peremptória, ela é taxativa, né? Então, veja aqui, Jesus, ele deixou bem pontuada essa questão do destino da alma. Ele falou mais do que qualquer outro sobre a existência do céu e do inferno. Eu sei que falar de inferno é um assunto que desagrada muita gente, mas se Deus é bom, por que existe inferno? Olha, nós teríamos muitas razões para explicar por que existe inferno, mas a principal delas é porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não foi criado para o homem. Mas nós temos alguns textos que mostram que,
por causa da malignidade do coração do homem, trazida pelo pecado, o fim dos maus acaba sendo o mesmo destinado ao